e pelo pecado a morte. Assim a morte passou a todo o gênero humano, porque todos pecaram em Adão. Todos nós sofremos as consequências do pecado de Adão e Eva. Caros amigos do Sagrado Coração de Jesus, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Eu estou com um grande prazer aqui para gravar hoje mais um vídeo e para responder uma pergunta de um devoto do Sagrado Coração de Jesus que me manda essa pergunta. Por conta da pandemia, muitas pessoas estão sofrendo e sofrendo por inúmeras situações. O sofrimento faz parte da devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Como aproximar-se do sofrimento, uma vez que nós somos devotos do Sagrado Coração de Jesus? Então, nesta pergunta, há 3 elementos. Primeiro, há muita gente sofrendo pela pandemia. Segundo, por que temos que sofrer? E terceiro, qual é o papel do Sagrado Coração de Jesus nesse sofrimento, ou seja, nosso Senhor Jesus Cristo. Meu nome é Atílio Faoro, eu estou coordenando a comunicação da Associação dos Devotos do Sagrado Coração de Jesus, com o objetivo de difundir essa devoção pelo Brasil inteiro. E eu lhe convido, se você ainda não faz parte nem do nosso grupo que recebe as atualizações do vídeo, basta se inscrever aqui tocando o sininho para que possa receber. Já temos mais de 100 mil subscritos, inscrições no nosso canal, e você de repente pode ser aquele que vai conseguir mais ainda inscritos. A pergunta que me foi dada, ela fala da pandemia. Eu quero dizer desde logo que nós devíamos rezar a todos aqueles que estão sofrendo. A primeira iniciativa de um católico é rezar por aqueles que estão sofrendo, por aqueles que estão morrendo. Morrendo a propósito da pandemia com o coronavírus ou de coronavírus. Existem os dois, gente que já estava numa situação crítica e que o coronavírus vem para levar essa alma diante de Deus. Nós vamos rezar, eu vou rezar agora uma Ave Maria por todos estes. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, depois de ter feito essa oração aos que sofrem por todos os motivos do coronavírus, no Brasil, que está nesse momento uma situação bastante difícil, inclusive com muitas tensões políticas em torno disso, nós vamos entrar no tema. A pergunta o sofrimento. Por que, diz assim a pergunta, muitas pessoas estão sofrendo? Aqui está levantado um problema, que é um problema muito profundo. Eu teria, aliás, 2 maneiras de responder. Uma seria responder superficialmente ou muito resumidamente e dizer, sofrer todos temos que sofrer, o Padre Pio dizia, aliás é uma bela frase, onde está Jesus, está a cruz, onde está a cruz, está Jesus. Essa resposta, ela é suficiente para quem tem fé, mas ela não é suficiente porque nós somos criaturas racionais. Então nós queremos saber a razão do sofrimento. E muitas vezes, porque não temos claro, apesar de sermos católicos, não temos claro o ensinamento da Igreja Católica, e o que eu vou dizer está simplesmente no catecismo. Eu recomendo, aliás, que leia o catecismo, existem vários catecismos bons. O catecismo do Padre Etienne Mertot, por exemplo, é excelente, eu acho um dos melhores que existe, para dar a doutrina católica fácil de entender.
Então, nós temos que, se a pessoa não entende a razão do sofrimento, pela razão, eu estou falando pela razão, ela não consegue, depois, na hora de dificuldade, aceitar o sofrimento como deve ser. Então, me parece que o tema sofrimento, ele está tão profundo na vida do homem, na nossa vida cotidiana, que é preciso tratar com uma certa calma. Eu não vou fazer um vídeo muito longo, por isso também eu vou tratar talvez em partes. Eu vou tratar hoje, nesse primeiro vídeo, por que existe o sofrimento. Depois, se Deus quiser, faria um outro vídeo, porque Deus permite o sofrimento. E terceiro, o Sagrado Coração de Jesus e a terceira promessa. Vocês conhecem as promessas do Sagrado Coração de Jesus? As mais conhecidas são 12. A terceira promessa diz: eu vos consolarei em todas as vossas aflições. Quer dizer, aqui já está aparecendo a solução do problema. A solução é pedir, confiar no consolo de nosso Senhor Jesus Cristo, do coração de Jesus. Mas eu não posso queimar etapas, então eu vou passar por uma explicação que é relativamente simples, é racional, é para que a gente guarde bem, mas o grande problema é o sofrimento está na nossa vida. Nós todos temos que sofrer. E isso é uma coisa que não importa a idade, o dinheiro que se tem, a saúde que se tem. Às vezes tem gente de boa saúde e de repente tem uma catástrofe. Às vezes é uma família, uma mãe muito boa, mas excelente. Eu até conheci uma muito boa e que depois teve uma crise nervosa e não perdeu tudo. Ela tinha uma padaria, perdeu tudo. Por causa de uma crise nervosa, ela perdeu os nervos, não foi mais capaz de gerir nada, os filhos se dispersaram. E assim, a vida é uma coleção de catástrofes. Então, de sofrimento, de dores, de lágrimas. Por isso que se diz, neste vale de lágrimas, quando se reza a Salve Rainha, vale de lágrimas, quer dizer, nós estamos num vale de lágrimas. A dor é a nossa companheira. Inclusive existia um ditado antigo que eu ouvi falar, dizia mais ou menos o seguinte: o sofrimento é um filho da casa. Quer dizer, nos bons tempos em que a doutrina católica era conhecida e praticada, todo mundo estava habituado à dor. E hoje, por causa do paganismo moderno, as pessoas têm horror à dor. Então, tem horror e não estudam a doutrina católica para ver por que existe a dor. E esse, então, é o problema. Por que existe a dor? E a pergunta Deus é o responsável pelo sofrimento? Deus quer o sofrimento? A doutrina católica é muito clara nesse respeito. A maior parte dos sofrimentos não vem de Deus, não tem como causa Deus, nem a morte, nem o mal que existe no mundo, a maldade que existe no mundo, nem os pecados, nem tudo. O mal entrou no mundo não foi por causa de Deus, foi por causa do pecado original. O plano de Deus era um plano que não tinha as dores, não tinha a morte, não tinha o mal, não tinha o sofrimento. E com o pecado original, quer dizer, o pecado de Adão e Eva, e depois somado aos nossos pecados atuais, quer dizer, que os homens cometem agora, entrou a maldade. Então, não foi Deus que criou o mundo assim. Houve uma revolta e, portanto, é o pecado dos nossos primeiros pais que trouxe o mal à terra, a dor e o pecado. E foi o homem que contrariou o plano primeiro de Deus. E isso está em todos os ensinamentos
da igreja, especialmente São Paulo, para citar São Paulo nos Romanos, diz: por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim a morte passou a todo o gênero humano, porque todos pecaram em Adão. Quer dizer, é um outro tema, todos nós sofremos as consequências do pecado de Adão e Eva, porque naquele momento estávamos lá também representados nele. E isso é uma outra explicação que um dia eu posso falar, porque que o pecado original, se alguém quiser põe uma pergunta aí nos comentários, por que nós recebemos a herança do pecado de Adão e Eva? Bom, então foi o homem que introduziu o pecado no mundo, porque contrariou o plano de Deus. Deus não queria isso. Então, o que Deus quer? Deus quer nos salvar do sofrimento e nos ajudar no sofrimento, mas Deus não nos tira do sofrimento, porque o sofrimento faz parte da vida humana depois do pecado original. O ensinamento do pecado original, eu aproveito para dizer, é dogma. Quer dizer, não é que eu possa acreditar. O que é um dogma? Uma verdade de fé revelada. E que um católico não pode negar o pecado original. E se alguém diz, não acredito, não me interessa o pecado original, está pecando contra a fé, está se excluindo da fé da igreja, porque é um dogma. Os dogmas são verdades reveladas da fé que devem ser aceitas absolutamente pelo católico. Então eu faço questão de dizer aqui, e com isso eu concluo este primeiro vídeo, nós temos que aceitar, resumindo, nós temos que aceitar que o sofrimento faz parte da nossa vida. Segundo, Deus não é responsável pelos sofrimentos que nós temos que sofrer, temos que passar. Deus é o homem, terceira ideia, o homem que contrariou o plano de Deus e que é responsável pela entrada do sofrimento na terra. E quarto, nós vamos ver com mais calma, mais para frente, se Deus permite o sofrimento, qual é o bem que Ele quer fazer conosco. Porque Deus poderia suspender as leis da natureza e fazer com que as pessoas parassem de sofrer. Porque Deus não faz isso. Eu quero também, num próximo vídeo, mostrar a vida dos santos. Santa Margarida Maria, Santa Teresinha, São João Bosco, o Padre Pio, todos os santos da igreja sofreram. Por que sofreram se eles eram santos? E nós que não somos santos, queremos escapar ao sofrimento? Pode pesquisar a história inteira. Todos os homens que tentaram escapar do sofrimento sofrem mais, olha o que eu estou dizendo, do que aqueles que aceitam o sofrimento. Não existe nada pior do que sofrer revoltado. E isso é um outro castigo até. A pessoa não entende o sofrimento, fica revoltada com o sofrimento e sofre duas vezes. Porque tem que sofrer e segundo, sofre com a revolta e o abandono de Deus. Então ela sofre duas vezes. E eu não sei qual é pior, se é sofrer simplesmente sofrer ou sofrer abandonado de Deus. Eu penso até que o segundo é pior do que o primeiro. Bom, então eu lhes convido no próximo vídeo a não perderem, por favor, inscreva-se no canal. No próximo vídeo nós vamos tratar o que Deus quer de nós quando Ele permite sofrimentos e coisas que nós não entendemos. Olha bem, coisas que nós não entendemos, Deus permite. Segundo, o exemplo dos santos. E terceiro, a diferença entre o sofrimento de uma alma cristã e de uma alma pagã, que se revolta contra o sofrimento. Por que existe essa diferença? E como nós devemos fazer? Então, e vamos lembrar sempre a promessa do Sagrado Coração de Jesus. Eu vos aliviarei em todas as vossas necessidades, em todas as vossas aflições.
Então, isso também eu espero tratar no próximo vídeo. Fica aqui a primeira parte da resposta desse caro amigo que me manda essa pergunta. Então, que Deus ajude a todos e que o Padre Pio, com esta frase maravilhosa que eu termino aqui o meu vídeo de hoje, que é do Padre Pio, resume bem o nosso pensamento, nós como católicos. Onde está Jesus, está a cruz. Onde está a cruz, está Jesus. Então, vamos aceitar o sofrimento e Jesus estará sempre conosco. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E não esqueça, por favor, de deixar seu like e compartilhar desse vídeo. E se você está precisando de uma graça, peça a seu nome, é gratuito, na Missa dos Pedidos do Sagrado Coração de Jesus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.